Hi! Fala galera, Johnny na área, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e dessa vez a gente vai falar sobre um dos alimentos que eu mais gosto de todos, para mim um dos melhores custo-benefício que existe, que são os ovos. Eu como muito ovo, galera, muito ovo mesmo, assim, isso até assusta meus amigos e familiares e eu resolvi gravar um vídeo para explicar por que eu consumo ovos, né? Todo mundo tem muita dúvida se faz bem ou faz mal, tem muito colesterol, poxa, a carne tá cara, será que é um bom substituto para ela? Enfim, muita gente fala muita coisa dos ovos e eu vim aqui desmistificar um pouco disso. Você já parou para pensar que aqui dentro existem todos os nutrientes, vitaminas e minerais para se gerar uma vida, para nascer daqui uma galinha, um frango? Então, poxa, acho que é importante a gente ter um pouco de atenção com esse alimento aqui, né? Eu acho que ele deve ser um pouco poderoso. Você que tá chegando aí, já chega dando um like, se inscreve no canal aí para receber todas as notificações e fazer com que esse vídeo também chegue para mais outras pessoas, para que a gente possa aí ajudar cada vez mais pessoas a ter uma vida equilibrada, utilizando os pilares que eu falo bastante nesse canal, que é mente, corpo e alma. Os principais componentes dos ovos são água, 75%, a gente tem 12% de gorduras, 12% de proteínas e além disso várias vitaminas e minerais. Em termos de quantidade mesmo em gramas, a gente pode dizer que um ovo aqui tem 6 gramas de proteína, 4,5 de gordura, além disso uns 200 miligramas de colesterol. E em relação à energia, um ovo equivale a mais ou menos umas 70 calorias, que isso é equivalente também a 3,5% do valor diário, que representa 3,5% do que você pode consumir num dia de energia, de acordo com as recomendações de nutricionistas. A maioria das pessoas pode consumir ovos todos os dias. Todo mundo pode consumir ovo todo dia. Só quem deve ter atenção são pessoas que têm problema de colesterol alto, problema renal, problema hepático. Enfim, essas pessoas têm que ter uma atenção maior e consultar médicos e nutricionistas, né? As desvantagens dos ovos, falando só um pouco desse lado deles, é em relação ao colesterol mesmo. Muita coisa foi falada nos anos anteriores sobre os malefícios do colesterol, da gema, né? E a ideia também, inclusive, desse vídeo é desmistificar um pouco isso, né? A influência dos ovos em relação ao aumento de colesterol e doença cardiovascular, ela é mínima. Outras fontes e características elas são muito mais importantes, como consumo de alimentos industrializados, fast food, né? A falta de atividade física, obesidade, sedentarismo, enfim, todas essas outras características que em si influenciam muito nessa questão do colesterol, que é uma das únicas desvantagens que algumas das pessoas ficam atacando os ovos, mas que não tem fundamento, não tem baseamento científico. Então vamos lá, galera. Esse é o momento da gente falar sobre as vantagens. Eu prometo que eu vou ser bem imparcial aqui. Eu simplesmente levantei, além de algumas informações que eu gosto, muito mais do que a ciência mostra e que outros estudos aí falam sobre as vantagens dos ovos. Mas em primeiro lugar, inclusive eu até divido essa característica, é sobre o preço dos ovos e a versatilidade deles. Os ovos são muito mais baratos em relação a outros tipos de proteínas de animais e etc, né? E além disso, eles são muito versáteis. Acho que você deve cozinhar os ovos de várias formas, né? Inclusive eu vou até colocar algumas dicas no final de como cozinhar os ovos. Mas para pensar, realmente é muito barato e além de poder preparar o ovo de várias formas, a gente pode usar os ovos para preparar outras receitas, né? Como pães, macarrão, a gente pode empanar, a gente pode, usar, fazer uma farofa, a gente pode usar os ovos realmente em muitas receitas. A segunda característica é em relação ao valor nutricional dele, né? Poxa, os ovos, eles contêm todos os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que o nosso corpo não pode sintetizar, que a gente tem que pegar de fora e ingeri-los, né? Então, poxa, dentro dos ovos existem todos os aminoácidos, né? Em várias quantidades diferentes aí, mas, poxa, olha que benefício. Por isso que muitos atletas, principalmente aqueles de alto impacto, que precisam ter uma massa muscular maior, consomem bastante ovos. Os ovos também possuem praticamente todas as vitaminas e minerais, exceto a vitamina C. Eles também possuem uma substância que se chama colina, que ela ajuda na função cerebral. Eles possuem um alto valor biológico, né? Esse VB que os nutricionistas utilizam. O que é o valor biológico? Eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas eu vou reforçar que é em relação
ao valor dessa fonte nutricional, né? Poxa, a gente pode falar que um alimento ele é muito rico em proteína, como os ovos, por exemplo. Mas será que o nosso corpo consegue absorver isso? E sim, nos ovos ele tem uma alta taxa de absorção. Ele consegue realmente ter uma digestibilidade boa de tudo que tem ali dentro. E uma última vantagem que eu gostaria de destacar aqui é em relação à saciedade. Quando a gente consome ovos, a gente tem uma saciedade maior em relação a outros tipos de alimentos. Então, para quem está buscando emagrecimento, né, para quem está querendo otimizar um pouco do que come, os ovos podem ser uma boa solução. Bom, pessoal, vocês puderam ver que os ovos possuem várias vantagens nutricionais, né? Essa relação de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas. Mas como preparar os ovos da melhor maneira? Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Muitas pessoas perguntam, né? Qual é a melhor forma de preparar ovos? E eu vou falar para vocês, assim como vários outros também alimentos, a melhor forma é a cozida. Por quê? Porque a cozida a gente não precisa usar nenhum tipo de óleo, é uma temperatura não muito invasiva, como a temperatura da água só vai até 100 graus, isso não ultrapassa muito e também não prejudica a desnaturação, né? Desnaturar é quando a molécula muda em relação ao estado original dela. Então a melhor forma é a cozida. Ah, então eu não posso comer frito? Claro que pode, mas a melhor é a cozida, porque você não coloca mais quantidade de gordura ali e também você não eleva muito a temperatura. Em relação a fritar, poxa, eu gosto de comer ovo frito. Então pode fritar, só coloca um fiozinho bem curto de azeite ou de manteiga, mas bem curto mesmo, que alguns estudos até mostram que só o fato de cozinhar os ovos através de fritura pode aumentar o nível de gordura em 50%. Então, além de não utilizar muita gordura para fritar, também não colocar muito sal. O ovo já possui um sabor incrível da gema. Então pega só um pouquinho, uma pitadinha, coloca um pouco, experimenta primeiro antes. Às vezes a gente está tão acostumado a já colocar sal e açúcar nos alimentos que a gente esquece de experimentar o sabor verdadeiro deles. E o ovo, ele tem uma explosão de sabor, principalmente na gema. Então, próxima vez que você for preparar, coloca um pouquinho menos de sal e vai acostumando o seu corpo até não precisar mais disso. Porque como eu falei, tantas vantagens dos ovos, a ideia é que talvez você possa consumir mais, né? Como eu falei para alguns familiares e amigos, eles começaram a colocar mais na dieta deles. Só que se você colocar mais ovos na sua dieta, mas ficar fritando eles com muito óleo, com muita manteiga, enfim, não vai ser tão benéfico assim. Uma dica sobre cozinhar é para você utilizar ovos orgânicos. Eu acho que eles têm um sabor mais gostoso, além de uma coloração alaranjada, bonita. E eu acho que ele é super acessível. Ele é um pouquinho mais caro, mas você consegue encontrar em vários lugares. Inclusive, pensa que talvez na sua região possa ter algum distribuidor de ovos. Como aqui na minha casa, eu ligo para um cara e ele entrega para mim. Isso faz com que o preço fique bem mais barato e eu consiga sempre também ovos frescos, que às vezes aqueles do mercado já estão ali faz um tempinho. Bom, galera, falei bastante aqui. Se você está até aqui nesse momento, muito obrigado por estar querendo saber sobre essas características dos alimentos, características de esporte, características da alma que eu venho compartilhando aqui no canal. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez um pouco de sentido para você, fala para mim, comenta aqui embaixo o que você achou, dá um like aí para fazer com que esse vídeo chegue para outras pessoas, para que a gente possa ir melhorando a informação sobre os alimentos, desmistificando um pouco sobre o que as pessoas pensam sobre eles e fazer com que as pessoas tenham mais saúde, que as pessoas vivam mais e tenham uma saúde mais equilibrada. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo!